Boa tarde, meus biscoitinhos lindos, que saudade, né? As circunstâncias nos separando, mas não deixamos de estar aqui no curso elementar, o curso que mais aprova aqui em Japeri. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes, hífen e acentuação. Cai todas as provas, todos os concursos, é uma coisa que a gente não pode deixar de estudar. Muito importante. Vamos pegar algumas particularidades, falar tanto do hífen quanto da acentuação, tá? Vocês me conhecem, né? Sou o professor JW, já trabalho no curso, já vai fazer 2 anos, né? E é uma alegria muito grande estar partilhando essa aula com vocês. Vamos lá, pessoal, então vamos continuar a nossa aula. Hífen, uma matéria super importante que está na fonética. Há pessoas que pensam que algumas palavras mudaram com a mudança. Algumas sim, outras não. Por exemplo, há muitas pessoas que escrevem bicampeão com hífen e nunca foi. Por quê? Porque o prefixo bi você só pode usar quando tiver H e I. Vocês vão reparar, inclusive está na nossa apostila do elementar, que todas as especificações estão lá. Então, quando você tiver o prefixo bi, você só usa com H e I. Por exemplo, nós temos aqui, ó, vice. Vice você vai usar em qualquer letra. Vice-campeão, vice qualquer coisa. Qualquer letra você vai usar o hífen. Já o tri, tetra. Reparem como o acordo foi bem beneficente para nós. Por quê? Agora nós só temos 2 letras para colocarmos o hífen. Então, quando você tiver que escrever tricampeão, jamais sem hífen. Por quê? Campeão começa com C. E olha aqui a regra, H e I. Olha o tetra, H e A. Dica elementar, preste atenção no prefixo e na letra que termina o prefixo. Então você só vai usar a letra H e a letra que terminar o prefixo. Você fazendo isso, você não vai errar em questão, em prova nenhuma. Tá? Dica número 1. A próxima. Há palavras que vocês podem perceber que com o hífen ou sem hífen ela muda de semântica. Depois nós vamos dar essa aula de semântica. Pão duro, pão duro. Olha aí o hífen, o que que faz? Você será que come um pão duro sem hífen ou você come um pão duro com hífen? Não é? Olha a diferença. Então o pão duro sem hífen é o pão dormido. E o pão duro com hífen é o pão duro. Tá? É aquela pessoa que é pão duro. Não existe pessoa pão dura, tá? Se eu falar assim, Tamires é pão dura, erradíssimo. Tá? Porque pão é masculino, então você tem que falar Tamires é pão duro, só que ela não é pão dura, ela é muito mão aberta, de carinho, de amor e de tudo, tá? Outra dica, ar-condicionado. Meus biscoitinhos sabem muito, né, do ar-condicionado. Então, quando você for escrever o ar-condicionado, depende da forma que você for escrever, tá? Isso, o acordo não mudou, continua da mesma forma o acordo, só que esse ar-condicionado aqui, você tem que prestar muita atenção desse outro ar-condicionado. Olha o que o hífen faz. Então você tem que prestar muita atenção para que quando você pegar essa tabela do hífen, tá, vocês prestarem atenção. Esse ar que eu sempre coloco primeiro é o ar que sai desse ar. Então se você for escrever, o ar me faz mal, tem que ser com hífen, sem hífen. Por quê? Porque é o ar que vai para o teu pulmão. Né? Diego quebrou o ar-condicionado com hífen, porque é o aparelho. Então tome muito cuidado, porque isso pede em provas, devido pensar que mudou com o acordo. Não mudou, só mudaram mesmo os prefixos, tá? Então fique sempre atento aos prefixos. Um outro prefixo que eu quero falar com vocês que cai muito, ex e vice. Se eu pedisse para vocês escreverem o ex-vice-primeiro-ministro, vocês teriam que escrever 3 hífenes, que aliás vocês sabem que é o plural de hífen, né? Hífen, hífenes. Então, ex, hífen, vice, hífen, né? Primeiro-ministro, hífen, que é uma palavra composta. Então, vocês teriam que escrever 3 hífenes, porque o ex sempre pede hífen e o vice sempre pede hífen. Então, são dicas que vocês não podem esquecer dessa parte. Uma outra palavra que todo mundo erra, contra-cheque. Nem antes nem depois do acordo, porque antes do acordo, de 1910 até 1990,
contra-cheque sempre era escrito junto. Por quê? Antes do acordo, você escrevia, antes do prefixo contra, vogal H, R, S. E cheque começa com que letra, meus biscoitos? C. Não tinha na regra. E agora? Ficou bem fácil. Prefixo contra, você só escreve com H e A. E não continua com C, não é? Então, você já sabe que contra-cheque sempre junto. Então, essa tabela do hífen, duas coisas que vocês não podem esquecer. Primeira coisa, prestar atenção no prefixo que terminou e na letra H. Então, vai ter hífen. Diferente disso, não tem como, tá? Vocês errarem. E principalmente prestar atenção em algumas palavras que pedem hífen ou não, tá? Como o pão duro, ar-condicionado, copo de leite com hífen, sem hífen, que é a flor e o outro recipiente, ok? Então, essa é a parte do hífen que nós mais temos que pegar. E para fecharmos essa dica, essa aula, temos que falar de uma coisa muito importante que tanto na gramática quanto na redação, elas pedem muito e valem ponto. É a translineação, que também está na nossa apostila do curso, né, preparatório elementar. O que vem a ser a translineação? A translineação, você perde ponto na sua prova e se você separar errado também não tem como. O que é translinear? É você passar de uma linha para outra. Por exemplo, você vai escrever a palavra couve, não deu, hífen, hífen, flor. Você obrigatoriamente tem que escrever os dois hífenes na palavra. Porque se você não escrever os dois hífenes, a banca, o corretor vão entender que vocês escrevem couve-flor junto. Exemplo, para ficar mais explicado. Se fosse passatempo, passa na primeira linha, hífen, tempo na segunda, sem hífen, porque a palavra é junta. Então, o hífen, ele é muito usado também na translineação, para você fazer a separação correta. Se a palavra for composta por hífen, você é obrigado a escrever dois hífenes. Se ela não for, você escreve um só. E muito cuidado. Ah, e uma coisa que sempre me perguntam, tanto faz você colocar do lado ou embaixo, porém, só não pode passar da margem. Isso na parte redacional e na parte gramatical também. Tá bom? Então, a translineação é aquela arte de você separar corretamente a sílaba de uma linha para outra e usando o hífen, tá? Prestando atenção, atento na palavra. Muita gente cometiam dois erros numa redação, na questão do contra-cheque. Por pensar que o contra-cheque era separado, com dois hífen, colocava o contra-hífen, hífen-cheque. Então, já teria dois erros, a translineação e a ortografia da palavra. Se você for separar contra-cheque, só separa um hífen só. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto. 10 minutos. Segundo ponto, acentuação. Antes de falarmos na acentuação, nós temos que falar duas coisas muito importantes. É a ortoépia. Ah, e aqui é uma dupla, tá? Pronúncia. Tanto você pode falar ortoépia como ortoepia, igual Oceânia e Oceania, tá? Vindo para o curso elementar, vocês vão aprender muito. Então, aqui a gente fala ortoépia, né? E prosódia. Essas duas a gente não pode deixar de estudar antes da acentuação, tá? Por quê? A ortoépia é quando você pronuncia, né, corretamente a palavra. Muita gente fala a palavra desinteria, e a palavra não existe, vai ter uma desinteria na língua. Não é desinteria, é disenteria, tá? Caranguejo, não existe caranguejo. A pessoa coloca um i, não tem. Então isso é o que nós chamamos de ortoépia. E a prosódia é quando você coloca o acento no lugar errado, né? Todos falam, dê sua rúbrica, ou então bateu o recorde. Meus biscoitinhos nunca ouviram falar, né? Essa questão bateu o recorde, nunca. Essa questão bateu recorde. Então você, quando for falar, tem que falar recorde e rubrica, da sua rubrica. Ou seja, as duas não têm acentos e elas são paroxítonas. E por você colocar o acento, elas viram proparoxítonas. Então, muito cuidado quando você for fazer essa pronúncia que nós chamamos de prosódia. Tá? E entrando na parte principal, que algumas coisas mudaram e outras não. Vamos lá.
as dúvidas maiores que tem na mudança, que até magistério fica muito nessa dúvida. Por que papéis e herói têm acento e heróicos jiboia não tem acento? A pergunta é, por que herói tem acento e heróico não tem? Aí foi uma das regras que mudaram na acentuação, no acordo de 1990. Primeiro, quando você tem papéis e herói, isso aqui é um ditongo. E quando você tem um ditongo, tá, que forma um hiato ou que forma uma oxítona, tá, um ditongo que você tiver que forma uma oxítona, ela é acentuada. Porém, quando você for separar heróico, aí entra uma coisa também que muita gente tem dúvida na separação silábica. Como é que eu vou separar heróico? Até já falaram, assembleia não tem mais acento. Tadinho dos irmãos assembleianos, né? Vão ficar de joelho ou em pé, porque não tem mais acento, onde é que vão sentar? Brincadeira. Acento com 2 S, homônimos, vamos estudar também no curso, né? Então, quando você separa heróico, tá vendo? Ó, oxítona, paroxítona. Paroxítona. Então, se você separar errado e assembleia também, assembleia. Então, a sílaba tônica é o blé. Por isso que a assembleia não tem mais acento. Então, resumindo, por que herói tem acento? Ela é uma oxítona. E por que heróico não tem? Que ela é uma paroxítona. Logo, diga-se de passagem, que todas as paroxítonas não são mais acentuadas, com o ditongo aberto. Tá bom? E aí vem, nós temos 3 pontos aqui que nós temos que pegar. 3 pontos. O primeiro, da parte da acentuação dos hiatos, o I e o dos hiatos são acentuados, né? Porém, eles não vão ser acentuados quando nós tivermos alguma situação. A primeira situação é quando vocês tiverem vogais repetidas. Por exemplo, xiita não pode ter acento, porque os 2 Is, vocês estão vendo, estão repetidos. Então, não podem ser acentuados, tá? Primeira regra. Xiita, lembrando do hiato, as 2 vogais se separam, tá bom? Segundo caso, seguidos de Z. Aí que vem aquela história. Por que Luiz com S tem acento e Luiz com Z não tem acento? Luiz com S, o acento ortográfico correto, que é um hiato seguido de S. Luiz com Z não tem, porque a palavra com Z, aí é a justificativa de juiz. Juiz não é acentuada, mas quando você pluraliza, ela passa a ter acento. Ju, I, Z. Aí não é na mesma sílaba. O I fica sozinho. Não vamos confundir o hiato seguido do Z, tá bom? E o terceiro caso, seguido de NH. O NH também não pode ter acento. Rainha, tá bom? Mas cai 2 palavras que primeiro que a gente usa a ortoépia errada, que a gente fala, poxa, é seríssimo, né? O coronavírus está seríssimo? Não, está seríssimo é teu estudo e tua língua, porque você tem que falar que ele está seríssimo, e você não encontra no dicionário seríssimo, só seríssimo, como também está friíssimo, 2 Is. Mas Jota, você não disse que os 2 Is não pode ser acentuado? Disse. Olha aí como é que o português é. Aí é uma regra, a exceção. E quando cai na prova, muita gente confunde essa regra na exceção. Então vamos lá. Nós temos seríssimo e friíssimo, 2 vogais iguais. Porém, pessoal, tanto seríssimo como friíssimo, os 2 são proparoxítonais. Xiita não é proparoxítona, por isso que ela não leva acento. Agora já, seríssimo e friíssimo, proparoxítona. Ou seja, por que elas são acentuadas? Porque a regra das proparoxítonas prevalece. Então elas ficam mais fortes. Por isso que ela, nesse caso, tem que ser corretamente acentuada. Então, só nesse caso. Aí, quando cai uma questão na prova, ela já quer te testar. Se você já sabe quais são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e essa regra das 2 vogais iguais, que são acentuadas ou não. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso aqui, quando ela é oxítona e quando ela for proparoxítona, para não cair no erro de errar. Não cair no erro de errar.
tautoligei, né? A tautologia. Então, recordando, pessoal, o hífen, acentuação, ortoépia e prosódia. Temos que falar corretamente para que não caiamos no erro de acentuar errado. Muitos escrevem, a polícia denuncia. Você não queria escrever isso? O que você queria escrever? A polícia denuncia. Se você troca o acento, secretária, secretaria. Polícia, policia, verbo policiar. Então, uma palavra serve, né, de acento para outra, porém muda todo o sentido da palavra. Então, nós temos que ter muita atenção na parte da acentuação, principalmente nas que mudaram, ok? Então, agora eu vou dar um tempinho, se vocês quiserem olharem lá no link ou quiserem olhar aqui, tá? E logo nós voltaremos com algumas resoluções de alguns exercícios, tá? Para que vocês possam até exercitar.